Queridos irmãos, bom dia. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver. Mais esse domingo maravilhoso em que nós novamente estamos aqui reunidos para aprender um pouquinho mais dessa doutrina maravilhosa. E hoje nós vamos iniciar com uma leitura do nosso livro Jesus no Teu Dia a Dia, do Agnaldo Paviani, para iniciarmos a palestra que hoje será realizada pelo nosso irmão Vicente, que trará um tema muito importante e de bastante reflexão para nós. E o tema dessa leitura é perdão, que é a lição de número 50. Por que se nega a conceder perdão a quem o prejudicou? Acaso não necessita você também de perdão de Deus? Acaso acha que o outro não tem o direito de errar? Acaso crê que todos devem ser perfeitos? Meu amigo, quebre a dureza do teu coração. Quem o feriu, o fez por desconhecimento da lei do amor. Não se sinta tão ofendido. Não se sinta tão magoado. Quantas vezes você já não fez o mesmo a outrem? Não cabe a nós o julgamento do irmão que se equivocou. A avaliação de tudo e de todos pertence a Deus. As mães sempre conseguem entender e perdoar o erro dos filhos, porque o amor de mãe é aquele que mais se aproxima do amor ensinado pelo Cristo. Nesse sentido, procure assemelhar-se às mães e perdoe. É uma reflexão para que nós possamos fazer logo no início do nosso dia, relativo a essa palavra que tantas vezes foi descrita e ensinada pelo divino mestre amigo. Perdão. Que possamos utilizar de antemão, antes dessa maravilhosa palestra que será feita hoje pelo nosso irmão, o sentido de perdoar, entender o significado do perdão e o quanto ele é importante para o nosso dia a dia. E antes que o nosso irmão comece a fazer a palestra de hoje, vamos elevar os nossos pensamentos ao Divino Mestre Amigo e que possamos, para iniciar esse dia maravilhoso, refletir naquilo que mais precisamos dar ao outro. Divino Mestre Amigo, novamente estamos aqui reunidos em Teu nome, para poder colher o aprendizado e entender que o que nos guia é o vosso amor. Que tenhamos todos uma ótima palestra. Vicente? Bom dia a todos. Bom dia. Que domingo abençoado, ensolarado e quente, né? Graças a Deus por isso, porque se estamos sentindo isso, é sinal que ainda estamos encarnados, e encarnados sentimos mais, né? No corpo. Na consciência, mesmo desencarnados, aí ele é bem mais potencializado, esses processos. Então, a nossa lição de hoje, meus irmãos, está no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. E nos 10 mandamentos, lá no 7º mandamento. Nós, que originariamente viemos do catolicismo, se não nesta, mas em outras encarnações, trazemos ainda, né, na nossa consciência, as lembranças desses momentos. E trazemos também, queira sim, queira não, mesmo que estando na doutrina dos Espíritos, nós ainda observamos o que é extremamente importante, as Escrituras ditas sagradas,
Porque se nós pegarmos e estudarmos estas escrituras, nós vamos ver, queira sim, queira não, se trouxermos para o sítio da doutrina espírita, a coerência que existe em inúmeras coincidências ou não, se assim podemos chamar, daquilo que a espiritualidade trouxe aos escritores desses livros. Quando na lição de hoje nós temos pecado por pensamento e adultério, o 7º mandamento diz assim: não adulterarás. Não adulterarás. É isso que diz. O originário, por assim dizer. Né? E aí foi se adaptando de acordo com as conveniências de cada um de nós. No livro de Mateus, no capítulo 5, versos 27 e 28, ouvistes o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo o que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. E o que nós fazemos? Pegamos equivocadamente esta observação de Mateus e trazemos única e exclusivamente para o campo das traições, do adultério, do casamento, não é isto? Então, ele, para uma casta, ele se restringe única e exclusivamente ao casamento, às relações matrimoniais entre um homem e uma mulher. E se eventualmente, segundo a palavra de Deus, se restringe a isto, então nós podemos fazer do resto qualquer coisa. Não é assim? É isso que nós entendemos, foi isso que nós aprendemos. Como diz Mateus, aquele que olhar para a mulher do próximo. Por quê? E se nós investigarmos as palavras de Mateus, quando ele faz esta observação, porque Moisés disse, não adulterarás, não falou mais nada. Mateus traz uma outra conotação. Mas, se nós observarmos, Mateus explora no homem um dos seus sentimentos, instintos mais primitivos, que são seus desejos físicos, né, e de cupidez. Porque é isto que, lamentavelmente, uma das chagas da nossa alma, esse arrastamento que se faz para estas sensações, para estas viciações, queira sim, queira não. Então, quando ele diz, olhar para a mulher do próximo, pode ser olhar para o homem da próxima. Concorda? Não é só de um lado. É de ambos os lados. Se somos espíritos que estamos reencarnando, ora em um corpo, ora em outro, estes sentimentos, eles permanecem conosco, de acordo com o veículo que estamos ocupando. Porém, o Evangelho, ele diz assim, é pecado por pensamento e adultério. O que é pecado? Segundo o dicionário, é uma transgressão religiosa, utilizado por alguns segmentos como o castigo por nossas ações. Se nós pegarmos ao pé da letra, o que é o pecado? Nós poderíamos elevar a inúmeras situações de pecado. Roubar é pecado? Ou não? Ou é só a transgressão religiosa? Teoricamente, sim. Agredir alguém é pecado? Teoricamente, sim. São todas as más ações. Num segundo momento, diz o dicionário. E quando falamos de pecado, infelizmente, também restringimos, assim como o adultério. E nós sabemos, no âmbito espiritual, e segundo os Espíritos, e Kardec nos traz isto, dizendo assim, o que fica evidenciado nas palavras de Jesus, citadas por Marcos, é que não era tão somente por hábitos, mas também por pensamentos.
visto que quem tem o coração puro não sente o mal e nem pensa nele. Sente, pensa e faz somente o bem. Ou seja, criando o pensamento imagens fluídicas, ele reflete no invólucro perispiritual como um espelho. Nós que trabalhamos na casa espírita, eu digo trabalhamos porque a gente vem aqui, quando a gente fala trabalho, a gente pensa em salário, né? E o nosso salário, acho que é só bônus horas, né? O Kiko deve ter um baú de bônus horas, né, Kiko? Então, quando nós recebemos todos aqueles que vêm à nossa casa pela primeira vez, buscando muitas vezes as respostas para as suas angústias, para as suas dúvidas, respostas muitas vezes que não encontraram em outros segmentos. Porque, de acordo com o dogma de cada segmento, de acordo com as suas conveniências, vão nos dar as respostas que mais lhe convirem. E Kardec, quando interroga os invisíveis, eles trazem nua e cruamente. Não de acordo com aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas de acordo com aquilo que realmente acontece. Quando falamos a respeito do adultério, não adianta, dentro de um contexto, o indivíduo abster-se dessa primeira indicação, conforme diz Mateus, de não olhar para a mulher alheia, ao homem alheio, sentir desejo, porque pelo pensamento já sentiu. Mas adianta ele fazer esse policiamento dos seus pensamentos com relação à mulher chegar em casa e destratar os filhos? Ou não ser honesto com seus amigos? Ou então adulterar a balança no seu comércio? Adultério é tudo aquilo que transgride as leis divinas. É tudo aquilo que ofende, que machuca, principalmente e primeiramente a nós. E às vezes nós não percebemos. Invariavelmente, quando marcamos com alguém um compromisso e esta pessoa não aparece, imediatamente a gente pensa, jamais a gente pensa, será que sofreu um acidente? Será que adoeceu? Fulano está atrasado, ele é sempre assim, dormiu demais, não tem responsabilidade. Estamos sempre julgando. Isso é um adultério, concorda? A partir do instante em que estamos, segundo Kardec, esses pensamentos, esses sentimentos vão criando em nós imagens como espíritos que somos, e elas então vão se fixando em nosso psiquismo, em nosso perispírito, e aí de uma forma geral, em todo tipo de adultério que acontece. E sofremos essas consequências. Só para ajudar Não, espíritos. Não. Espíritos. Não, espíritos que somos. Almas encarnadas e espíritos desencarnados. Porque muitos de nós, na patologia das nossas dores, e se estudarmos as causas atuais e anteriores das aflições, nós vamos encontrar ali, e por isso que muitas vezes, quando recebemos em nossa casa espírita, senão fica muito fácil transferir só para os encarnados, né? Nas causas atuais das aflições, quando recebemos pessoas em nossas casas espíritas, com essas dificuldades que não encontram respostas em outros segmentos, e levamos a ela a orientação, porque, meus irmãos, em espiritismo não se troca gentilezas por verdades. Se nós detemos o conhecimento e negligenciamos a informação, então estamos falhando. Porque não é o que, é como se fala. Não é o que, é como se passa esta informação. Claro, as verdades, se forem atiradas nua e crua, elas vão machucar, elas vão ferir. Mas se soubermos entregar
esta informação, esta orientação, ela vai cair como um bálsamo. Então, quando recebemos estas pessoas com dificuldades, muitas vezes, de consciência, que lhe perturba sistematicamente, investiguemos o que estamos fazendo, como estamos fazendo e por que estamos fazendo. O que é que nos perturba? Quais são as ações que nós temos para com as pessoas? Em todos os sentidos. Por pensamento, por palavras, por atitudes, por gestos. E não da forma como achamos que nos entregam a palavra fria. Kardec diz ainda, se um homem, por exemplo, tem ideia de matar outro, mesmo que seu corpo material permaneça impassível, se um homem tem a ideia de matar um outro, mesmo que seu corpo material permaneça impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento do qual produz todas as nuances. Somos o que pensamos. No mundo espiritual, como não temos a carcaça pesada, pensou, aconteceu. Aqui é um pouco diferente. Nós primeiro, e isto tanto faz para os sonhos, né? A gente invariavelmente, quando tem objetivos, a gente constrói primeiro em nossa mente. Psiquicamente, fluidicamente, ela está construída. O que nós fazemos depois? Vamos materializar esta construção no pensamento. Quando, de uma forma negativa, trazemos isto, e invariavelmente, usamos um termo, né? Falamos do perdão aqui hoje. Invariavelmente a gente usa a expressão vingança é um prato que se come frio e sozinho, não é assim que a gente fala? E quando queremos nos vingar de alguém, a gente vai nos mínimos detalhes, esperando a hora, espreitando a oportunidade, e ficamos maquinando aquilo, levamos aquilo para o chuveiro, para o cinema, para o travesseiro. E isto vai criando o que Kardec disse. Trazendo, lamentavelmente, nas energias negativas desta construção, o adoecimento das células do nosso corpo físico. Acontece com muita frequência. E aí, quando nós buscamos as casas espíritas, ou buscamos o auxílio para entendermos as angústias, usamos aquela expressão de Jesus. O que ele dizia? A tua fé te curou. Não era isso? Vai, não peques mais. Vai, não peques mais. Para que não te aconteça mal maior. E dentro desta cegueira que invariavelmente nós temos, nos lembramos do cego de Betsaida. Jesus, quando vai curar aquele indivíduo, ele o faz em duas etapas. Primeiro, ele impõe sobre ele as suas mãos. Impondo as mãos, ele pergunta, vês alguma coisa? Ao que responde o indivíduo, vejo vultos como árvores, vejo os homens como árvores. Jesus, então, com a sua saliva, imanta os olhos, e aí, então, ele consegue ver com clareza. E a recomendação do mestre? Porque quando Jesus vai fazer isto, retira ele da aldeia, retira ele do meio em que ele vive, do ambiente em que ele está inserido. E quando nós queremos mudar os nossos pensamentos, nós temos que sair do meio que nos envolve. Jesus diz assim, ele tira da aldeia, faz o que tem que ser feito e diz a ele, vá, tua fé te curou, mas não voltes pela aldeia, para que ele não voltasse no mesmo círculo vicioso em que se encontrava, onde estavam inclusive as energias negativas, em que ele estava vivendo. Então os nossos pensamentos dizem exatamente aquilo que somos. Lá em casa, quando vociferamos, porque as nossas palavras, meus irmãos,
tem cor e odor. Cor e odor. Aquilo que você fala tem cheiro e tem cor. E às vezes, quando vociferamos de uma forma desequilibrada, elas vão se apegando nas paredes do ambiente em que nós estamos, como miasmas. É como se colocássemos aqui uma parede de algodão e com o tempo a fuligem vai se pegando e ela vai escurecendo, trazendo para este ambiente a sujeira mental. E isso acontece conosco quando estamos nestes pensamentos. Então, esse pecado por pensamento é a emissão dessas energias que, infelizmente, emanamos ou irradiamos a alguém. O adultério não é só a traição com a mulher, com o marido. O adultério é quando nós não damos, principalmente, à família que nos reunimos em compromisso espiritual, a devida atenção aos nossos filhos, aos pais, à esposa, ao marido. Porque se nos comprometemos e não estamos cumprindo, nós não estamos adulterando? Estamos. Estamos deixando de fazer algo que nos comprometemos. Assim como no casamento. Na alegria e na tristeza. Na primeira tristeza cai fora. Né? E não adianta cair fora, que vai ter que pegar mais para frente. Inclusive a sogra. Na saúde e na doença. Às vezes encontramos irmãos equivocados que caem fora quando um deles adoece. Então, isto é uma adulteração. Você deixou de cumprir com alguém um compromisso, uma responsabilidade que você tem com ele. E se na pátria do Espírito nós nos comprometemos, então estamos adulterando. Nos nossos pensamentos, nos nossos compromissos. E Kardec diz ainda, o pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira se desenha como um quadro tal como está em seu espírito. E a gente, quando nas reuniões mediúnicas, nos deparamos com aqueles irmãos que se apresentam em quadros doloridos e dolorosos dos arrependimentos, se pudesseis, meus irmãos, investigar a consciência deles, do arrependimento das coisas, muitas delas estão, lamentavelmente, nessa patologia do adultério, de não ter dado atenção especial aos seus compromissos, aos seus objetivos, e compromissos principalmente reencarnatórios. O adultério físico por desejo é só uma das inúmeras situações em que esta palavra encerra. Se nós somos aquilo que pensamos e investigássemos hoje o nosso quadro mental, colocássemos numa tela, a gente teria coragem de fotografar essa tela e distribuir entre as pessoas que nos cercam? É para pensar. É para pensar. Né? Porque ali estarão estampados os nossos mais íntimos desejos, as nossas mais íntimas intenções, que, embora não verbalizadas, estão instaladas no nosso psiquismo. E na pátria do Espírito, seja encarnado ou desencarnado, levamos conosco estas imagens gravadas. O que nos difere dos dois lados é a matéria. Não nos transformamos em anjos só porque desencarnamos. Levamos conosco as virtudes, as deficiências, as qualidades, os defeitos, o amor e também o ódio. Diz ainda que o pensamento mal proveniente de um pensamento mal demonstra a imperfeição do homem, seu grau de pureza e evolução. Dia desses, lendo Chico Xavier, ele tropeça e cai. E vai praguejar, Emmanuel chega e diz para ele assim, agradece.
acabei de me esfolar tudo, me arrebentar, você está dizendo para eu agradecer? Ele diz, agradece. Mas agradece. Será que se alguém chegar e nos agredir, hoje nós temos condições de agradecer? Ou de dar a outra face, como Jesus orienta? Não. Isso é um defeito? Não. Por quê? Porque faz parte de um processo em que nós estamos progredindo. Vamos vencer esta etapa. O que nós temos que fazer é exercitar. Agora, o exercício é muito difícil. Mesmo dentro das casas espíritas. Quantas vezes nos melindramos com os irmãos? Esquecendo que ele está em um processo, e eu sempre digo que é o tempo do Espírito. Ele está num tempo, ele está num tempo, ele está no outro tempo. E só vão se encontrar quando chegar a angelitude. Porque até lá teremos diferenças na caminhada do progresso. Então, meus irmãos, vigiemos os nossos pensamentos. Observemos as nossas atitudes. Tenhamos, principalmente, o domínio desses pensamentos. Tudo posso, mas nem tudo devo. Paulo deixou isso. Tudo eu posso. Se eu quiser sair daqui, agora, ir lá, dar um tapa no Reinaldo, eu posso. Mas ele é maior que eu, claro, não vai dar certo. Mas eu sou responsável pelas consequências que este ato vai gerar. E eu sempre repito, Deus nos perdoa das coisas que nós fazemos? Sim ou não? Tem certeza? Me dê um certificado, um recibo do perdão de Deus. Alguém tem? Deus não nos perdoa. Como, Vicente, não perdoa? Deus nos torna responsáveis. Porque se Deus nos perdoasse, tivesse que nos perdoar, seria Ele detentor de um sentimento igual ao nosso, que não perdoamos o outro, ou que perdoamos o outro. E se fosse detentor desse sentimento, não seria Deus. Não seria Deus. Ele então nos torna responsáveis, nos criando simples e ignorantes, e nos dando a ferramenta fantástica que é a chave de toda a nossa evolução, que chama-se livre-arbítrio. Tu fazes o que tu quiseres fazer, mas responsabiliza-te pelas consequências. E aí, o que ele faz? Ao invés de nos castigar, de ficar magoadinho conosco, ele fala assim, volta lá e faz de novo. Quer justiça melhor que essa? Vai lá e refaz. Quantas vezes for necessário. Até o último ceitil. Não foi isso que Cristo disse? Então, nos dá essa oportunidade de refazermos os nossos pensamentos, de refazermos a nossa trajetória, de repararmos os nossos erros, de convivermos com as pessoas que, de alguma forma, nos desagregamos, para que a gente possa se perdoar, para que a gente possa entender o tempo do Espírito. E no tempo do Espírito, meus irmãos, às vezes a gente diz assim, o Kiko me decepcionou, estou muito chateado. Ele não me decepcionou. Foi eu que projetei no Kiko algo que ele ainda não tem para me dar. Eu gerei nele uma expectativa que não supriu as minhas necessidades. Então ele está no tempo dele. Ele está no tempo dele. Isso nós temos que entender. E perdoar, como disse o texto inicial, não é você esquecer. Está gravado aqui. Perdoar é saber que aquele espírito, na marcha em que está, no estágio em que se encontra, no seu tempo vai te ferir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 70 vezes 7. Isso é perdoar. Não é esquecer. Que já está gravado.
é saber, é ter a percepção que isto vai acontecer. E que você vai se decepcionar todas as vezes que projetar em alguém uma expectativa que ele não está pronto para te dar. É assim que funciona, mas que a gente ainda não aceita. Para finalizar, essa semana eu sempre coloco nas minhas redes sociais uma frase diária, um vídeo e uma imagem. E essa semana, garimpando, encontrei uma frase de Êxopo que diz assim: se nos achamos melhores que as pessoas, por que a gente espera delas atitudes melhores que as nossas? É para a gente pensar. Nossos pensamentos. Que o adultério não seja só do desejo físico, instinto animal, mas que ele seja de consciência, observando a consciência nas nossas atitudes, quaisquer que seja, quando nos comprometemos com alguém, quando deixamos de atender os nossos compromissos morais e principalmente reencarnatórios. Que Jesus possa nos amparar e que a espiritualidade possa sempre nos trazer o esclarecimento necessário. Alguém pela primeira vez à casa? Ninguém veio pela primeira vez hoje? Eu havia trazido um presente. Vou levar de volta. Eu sempre, quando eu visito as casas espíritas, eu levo sempre o Evangelho e o Livro dos Espíritos, para aquele que vai a primeira vez à casa. Porque é sempre interessante ele levar para falar assim, será que o Vicente falou alguma besteira? Aí ele vai lá, e verifica. Porque é assim que nós temos que fazer. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe. Aqueles que quiserem cerrar os seus olhos para buscarmos em nossa intimidade o reencontro com a reflexão. E desta forma, ó Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos encarnados, buscando nos ensinamentos do Senhor das Estrelas o lenitivo necessário a curar as nossas dores. Que nesta manhã, ó Deus, os Espíritos Consoladores que aqui se encontram possam deixar no campo da nossa alma a semente da reflexão, do amor, do perdão, da renúncia e principalmente aquela semente que será regada diuturnamente com as águas da caridade, da tolerância, que é a semente do teu Evangelho. Dá-nos, ó Pai, o entendimento dos nossos limites e, apesar das nossas imperfeições, nos conduza no caminho do bem. Ampara, Senhor, a todos aqueles que, de alguma forma, a passos indecisos e ligeiros, caminham sem destino algum. Dá-nos a simplicidade para que esta nos favoreça a renovação e que Jesus, mestre e amigo, seja o farol para os nossos passos nos caminhos que ainda temos a percorrer. Fique conosco e nos abençoe, hoje e sempre. Graças a Deus.